Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 15 de novembro, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a imagem de Deus. Muito obrigado por escolher estudar a lição da Escola Sabatina junto conosco aqui no canal. Todos os dias a gente prepara um vídeo para te ajudar a compreender os temas tão fantásticos que são preparados por nós, ou para nós, pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, no nosso guia de estudos das lições da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos estudando sobre educação e redenção. Os temas têm sido realmente fantásticos, mas até para poder ajudar no processo de compreensão desses temas que aí são colocados, a gente prepara todos os dias um videozinho. É claro que isso acaba exigindo da gente um pouquinho de tempo, de dedicação, mas é com muito amor que a gente faz isso. E o que motiva a gente a continuar é percebendo aonde esses vídeos estão chegando. E para a gente poder conseguir saber disso, a gente precisa de uma contrapartida de vocês. É a inscrição no canal, é o momento em que você deixa ali o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham a possibilidade de poder ser alcançadas através desse trabalho. E ao mesmo tempo, quando você ativa ali o sininho para poder receber as notificações do vídeo diário. E aí a gente vai tendo a noção de que o trabalho está chegando, de que está valendo a pena, de que realmente está sendo relevante para poder te ajudar a compreender melhor a palavra de Deus e ter uma relação mais íntima com Ele. Quando o assunto é a imagem de Deus, nós precisamos pensar ou tentar pensar biblicamente sobre o assunto. Quando nós ouvimos a humanidade foi criada à imagem de Deus, Gênesis 1:26 vai descrever o momento em que o Senhor Deus resolveu criar a humanidade. E Deus vai dizer: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, enfim, sobre toda a criação. Depois lá em Gênesis no capítulo 2, Moisés vai descrever o processo da criação dizendo: e o Senhor Deus criou o homem e a mulher, a humanidade, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Criou parecidos com Deus. Mas em que aspecto a imagem de Deus estava no ser humano? Eu preciso ser sincero com você. Quando eu vejo pessoas que dizem assim: eu vou te explicar tudo a respeito desse assunto, eu às vezes chego até a rir. Da risada no meio da situação toda, porque nós nem sequer somos capazes de poder arranhar a superfície desse conhecimento. Nós vamos estudar a eternidade toda sobre quem é Deus, e talvez quando tivermos uma compreensão melhor de quem é Deus, sejamos capazes de poder compreender em sua plenitude como a imagem dele foi refletida em nós, como Deus nos criou parecidos com ele. O que é que significa isso? No nosso guia de estudos nós encontramos algumas declarações, e eu volto a dizer: os autores bíblicos fizeram o máximo para tentar traduzir em linguagem humana aquilo que foi a maneira como Deus nos criou. E Moisés resolveu resumir isso tudo dizendo: a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. No livro Educação, Ellen White vai dizer que a imagem de Deus ela foi refletida na humanidade nos aspectos físicos, mentais e espirituais. No aspecto físico, fisicamente a humanidade é parecida com Deus. Parecida com Deus. Como é que Deus é? Não sei. De toda a criação que Deus fez no universo, parece que o ser mais parecido consigo mesmo fisicamente é o ser humano. Maravilha. No aspecto mental, Deus é um ser que tem uma mente, ele pensa, ele raciocina, ele toma decisões, ele exerce o seu livre-arbítrio, e Deus nos criou com essa característica, parecidos com ele. No aspecto espiritual, o Senhor Deus criou a humanidade com a capacidade de poder se comunicar com ele, de se relacionar com ele. E isso acontece através da nossa mente. Explique-me, por exemplo, como é que nós podemos conversar com o Deus Criador do céu e da terra através do nosso pensamento. Quando você fecha os seus olhos, você nem sequer balbucia palavras, você só pensa nelas e sente a presença de Deus junto contigo, te ouvindo, interagindo contigo, o Espírito Santo falando à tua mente. Como é que isso acontece? Como é que esse processo tem lugar? Porque Deus nos criou parecidos com Ele no aspecto
espiritual ou na capacidade de podermos nos relacionar com Ele. Alguns teólogos, inclusive, dizem que esse é o mesmo processo utilizado pela Trindade Divina para a comunicação entre eles. Bom, se é assim ou não, eu não faço ideia. Pretendo chegar no céu para poder descobrir. Eu volto a dizer, teólogos têm no decorrer da história tentado entender o que é que Moisés queria dizer a respeito da imagem de Deus, o que é essa imagem de Deus que aparece no ser humano. Nós sabemos tudo? Com certeza não. Na eternidade nós teremos a possibilidade de poder desdobrar e compreender perfeitamente isso. Eu sou consciente que estamos apenas aqui arranhando a superfície de um iceberg. Existe uma montanha para baixo da linha da água que nós não somos capazes de poder compreender ainda, mas que compreenderemos na eternidade. Mas um aspecto que é importante a respeito disso é que quando o pecado chegou aqui no nosso planeta, essa imagem de Deus se deslustrou. Ela meio que se obliterou. É a palavra que Ellen White vai usar no livro Educação para poder dizer para a gente o que aconteceu quando o pecado aqui entrou. A imagem de Deus se obliterou, se apagou, ficou ofuscada, quase desapareceu. No aspecto físico, agora, fisicamente, a humanidade começou, que havia sido criada para poder permanecer perfeita para todos sempre, para viver para sempre, agora acaba se tornando sujeita à morte e vai enfraquecendo com o passar dos anos, até se tornar idosa e acabar falecendo. No aspecto mental, nós continuamos sendo livres, mas a nossa capacidade de raciocínio diminuiu tremendamente. No aspecto espiritual, é uma luta para podermos entreter a comunhão com Deus. A nossa natureza pecaminosa nos empurra para longe de Deus, ou seja, a imagem de Deus no ser humano, ela acabou se desaparecendo, acabou se obliterando, acabou se apagando. E há um texto que vai aparecer, eu faço questão de poder compartilhá-lo com vocês, do livro Educação, nas páginas 14 a 16, onde a senhora White ela escreveu que o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem do seu Criador. O objetivo da educação, e temos a educação quando nós estamos estudando a palavra do Senhor, nós vamos até a Bíblia para poder estudar, para poder entender, compreender aquilo que está nela. Por quê? Porque o objetivo de Deus, através desse processo, enquanto vamos estudando e compreendendo o que a rebelião fez conosco, como o pecado mudou nossa natureza, qual é o propósito de Deus em relação ao ser humano, aonde Deus quer nos levar, o que Ele quer fazer no aspecto físico, mental e espiritual na nossa própria existência. Enquanto vamos estudando isso, a gente vai tendo de novo a imagem de Deus refletida em nós. O objetivo da educação, portanto, é restaurar a imagem do Criador em nós, seres humanos. Como é que a educação acaba tendo um objetivo tão extraordinário? Como é que ela alcança esse propósito? Uma coisa eu sei, volto a dizer, não somos capazes de poder esgotar o assunto. Mas quando uma pessoa que não conhecia Jesus, estava longe do Senhor, fisicamente, estava se degradando, mentalmente, não havia nenhum tipo de conhecimento da palavra de Deus, fazendo escolhas equivocadas, se autodestruindo, espiritualmente, completamente alheio à ideia de um Deus criador, transcendente, um Deus soberano. Quando a pessoa entra em contato com a palavra de Deus, começa a estudar essa palavra, começa a viver os seus princípios, algo começa a acontecer. Fisicamente, o indivíduo melhora, tem uma melhor saúde, fisicamente acaba refletindo a imagem do Criador. Mentalmente, ele agora tem conhecimentos que estão sendo agregados, conhecimentos para a salvação, e isso vai fazendo com que o seu comportamento comece a ser modificado pela graça de Cristo Jesus. Maravilha! Espiritualmente, ele agora tem a capacidade de poder se comunicar com ninguém menos do que com o Deus Criador do céu e da terra, através da mente, através desse processo de comunicação espiritual entre a humanidade pecadora e esse Deus transcendente, Criador do céu e da terra. E assim a imagem de Deus vai sendo restaurada no ser humano. Eu gostaria nesse momento de ter a possibilidade de poder orar contigo, pedindo ao Senhor Deus para que nos ajude a podermos ter a imagem de Deus refletida em nós. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor tem planos para cada um de nós. E que o seu grande propósito é fazer com que a imagem do Senhor, que tem sido obliterada, apagada da humanidade, que possa de novo resplandecer em nós. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?